A polícia foi chamada até uma casa em Londres e por lá eles encontram uma garotinha que tinha apenas 8 anos e ela estava sem vida. De início, a polícia acreditou que a mãe pudesse ter tido um surto, algo desse tipo, e tirou a vida de sua filha. Mas quando eles investigam, eles encontram coisas inacreditáveis. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Polly Choudhury nasceu em 1979 e foi criada no bairro Hampstead, em Londres. Seus pais eram de Bangladesh. Na adolescência, Polly engravidou, uma situação que causou grande tensão em sua família, que era muito rigorosa. Com isso, ela interrompeu a gravidez. Em algum momento, seus pais encontraram um homem para ela e ela foi obrigada a se casar com ele. Logo, o casamento se tornou muito abusivo e, em algum momento, ela conseguiu pedir o divórcio e se separou. Polly foi descrita como uma jovem que tinha baixa autoestima e ela lutava muito com isso. Ela também foi descrita como muito espiritual, acreditando em espíritos e vida após a morte. Em 1996, aos 17 anos, a vida de Polly pareceu mudar para melhor. Enquanto trabalhava como secretária jurídica, ela conheceu um jovem chamado Afzar Ali. Os dois se conectaram rapidamente. A amizade deles logo evoluiu para um namoro e logo depois eles decidiram se casar. Polly e Afzar construíram suas vidas juntos em uma casa em Shadwell Heath, um subúrbio do leste de Londres. Juntos eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Em 2004, celebraram o nascimento de uma de suas filhas, a Aisha Ali. A garotinha era tudo que uma mãe podia desejar. Ela era muito feliz, inteligente e amorosa. Ela trazia alegria a todos os lugares em que entrava. Professores, vizinhos, qualquer pessoa que conhecia a garotinha diziam que ela era muito gentil e ela amava ajudar os outros. Eles também perceberam que ela era uma criança muito inteligente e era com certeza fora da média. Afzar foi descrito como um homem muito apaixonado pela sua esposa e filhos. Ele era trabalhador e estava comprometido em construir uma boa vida para sua família. Por um tempo, as coisas pareciam perfeitas. Polly tinha estabilidade, tinha amor, tinha seus filhos. Ela tinha tudo nesse momento. Em 29 de agosto de 2013, uma mulher chamada Kiki Mudar ligou para a emergência de uma casa na Bromfield Road, em Shepdale Heath, no leste de Londres. Ela relatou que sua colega de quarto de 36 anos, Polly Choudhury, tinha tentado tirar a própria vida e que a filha de Polly, a Aisha Ali, de 8 anos, estava morta. Quando os paramédicos chegaram, encontraram a Aisha em seu quarto, inconsciente e engelada. Ela estava nua, exceto por uma calcinha rosa, e apesar dos esforços, foi declarada morta no local. Perto do corpo dela, a polícia descobriu bilhetes de suicídio escritos por Polly. Um deles alegou que a Aisha tentou se afogar e que Polly, incapaz de reanimá-la, sufocou a criança com um travesseiro, supostamente para acabar com o seu sofrimento. Polly foi levada às pressas para o hospital para controlarem ali os seus ferimentos, mas ela não teve nada grave. Então, logo depois, ela recebeu a alta, mas foi presa como a principal suspeita pela morte de sua filha. À primeira vista, parecia um caso trágico de uma mãe que teve um colapso mental e matou a própria filha. À medida que os investigadores analisavam mais detalhadamente a causa da morte de Aisha, eles ficaram ainda mais preocupados. O corpo dela apresentava sinais claros de sofrimento intenso e prolongado, mais de 50 ferimentos, incluindo uma marca de mordida, queimaduras graves e, o mais crítico, um ferimento na cabeça tão grave que foi determinado como a causa da morte. Os patologistas concluíram que a Aisha havia morrido um dia antes da ligação para a emergência, no dia 28 de agosto.
Essa linha do tempo contradizia diretamente o relato de Polly em suas notas de suicídio, onde ela alegou ter sufocado sua filha após uma tentativa frustrada de suicídio no banho. Mas as evidências médicas contaram uma história muito diferente. Ela sofreu um golpe traumático na cabeça e morreu em consequência disso. Ela não morreu sufocada. Após a investigação completa da cena, a polícia voltou sua atenção para as pessoas mais próximas de Aisha em seus últimos dias. Isso significava investigar Kiki Muda, a mulher que havia feito a ligação para a emergência e que, na época da morte, morava na mesma casa que Polly, sua filha. Eles precisavam entender quem era Kiki Muda e por que ela estava morando com as duas. Os detetives descobriram um pouco sobre os primeiros anos de Kiki. Aqueles que a conheciam a descreviam como estranha, reclusa e, às vezes, desonesta. Ela não teve muitos empregos e ficou conhecida por mudar a verdade. Em determinado momento, ela chegou a afirmar que trabalhou nas Olimpíadas de Londres e disse às pessoas que tinha um namorado que foi assassinado. Nenhuma das alegações era verdadeira. Mas, por trás das mentiras, havia algo muito mais perigoso. Kiki era persuasiva. Ela tinha uma presença dominante, uma personalidade forte e, em 2007, encontrou alguém que podia influenciar completamente. Esse alguém era Polly Chowdhury. Kiki morava sozinha naquela época. Tinha poucos amigos, pouca estrutura e pouca coisa acontecendo em sua vida, até que Polly e seu marido, Afzar, se mudaram para a casa ao lado. A partir daquele momento, Kiki ficou obcecada por Polly. Ela contou a Polly que tinha um câncer grave, criando um vínculo emocional baseado em uma mentira. Ela se inseriu cada vez mais na vida de Polly, e em 2011, a amizade se tornou intensa demais. Afzar começou a perceber a influência que Kiki exercia sobre a esposa. A estranha dinâmica entre elas o incomodava cada vez mais. Em um ato de desespero, Afzar decidiu se mudar com sua família, esperando que a distância quebrasse o poder que Kiki tinha sobre sua esposa. Mas isso não adiantou. Logo depois, Kiki encontrou a família mais uma vez. Ela bateu na porta deles e disse que estava com muita dor e precisava de ajuda, pois seu câncer estava cada vez pior. O que deveria ser uma visita curta tornou-se algo muito mais invasivo. A mulher nunca foi embora. Kiki exigiu mais atenção de Polly e começou a exercer controle sobre a casa, exigindo logo dormir em sua cama. Um dia, Afzar voltou para casa, subiu as escadas para seu quarto para descansar, mas foi recebido por Polly. Polly disse a ele que Kiki agora dormiria na cama que eles dividiam e que ele poderia dormir no sofá. Isso foi a gota d'água para ele. O homem então decidiu terminar o relacionamento. E em fevereiro de 2013, Polly se mudou para uma nova casa em Shadwell Heath, levando 2 de seus filhos mais novos, incluindo a Aisha. Com ela, é claro, Kiki foi junto. Com Afzar finalmente fora de cena, Kiki havia alcançado o que parecia ser o seu principal objetivo, a atenção total de Polly. Mas ainda havia 2 obstáculos no caminho desse controle total: os filhos de Polly. E nos meses seguintes, as coisas na casa ficaram cada vez mais estranhas. Após se separar de Afzar, Polly começou a procurar um namorado online. Apesar do vínculo intenso e estranho com Kiki, Polly insistia que era heterossexual e começou a trocar mensagens com vários homens no Facebook. Um desses homens era Jimmy, alguém que a própria Kiki o apresentou. Polly e Jimmy trocaram centenas de mensagens. Ele era carinhoso, romântico e lhe dava presentes. Polly se apaixonou rapidamente, apesar de nunca tê-lo conhecido pessoalmente, e eles até falaram sobre se casar. Na mesma época, Polly começou a receber mensagens de uma segunda pessoa, alguém chamado Skyman, que afirmava ser seu guia espiritual. Ele dizia ser uma entidade que a guiaria pela vida. Skyman dava instruções a Polly, dizia-lhe o que era para fazer e ditava regras rígidas para seus filhos, incluindo quando deveriam comer, com precisão de minutos. Logo depois as coisas ficaram ainda mais estranhas. Como Jimmy e Polly não podiam se encontrar pessoalmente, Skyman disse a Polly que o espírito de Jimmy viveria dentro do corpo de Kiki, e que Kiki agora era um canal físico para Jimmy. Polly acreditou nisso. Ela acreditava que, quando tinha relações sexuais com Kiki, estava tendo com um namorado virtual.
A própria Kiki afirmou que antes sentia dor física por causa do câncer, que milagrosamente só diminuía quando Polly a tocava. Com o passar do tempo, as mensagens de Skyman tornaram-se mais sombrias, especialmente para a Ayeisha. As mensagens incluíam: sua filha vai pagar, sua filha é má, você nunca a disciplinou, sua filha será destruída, você não tem o direito de gostar ou amar sua filha má. O abuso contra a Ayeisha aumentou tanto o emocional quanto fisicamente, incentivado por Skyman e infligido por Kiki e Polly. Skyman disse a Polly que a Ayeisha estava possuída, era má e precisava de punição por coisas comuns, como por agir como qualquer criança normal de 8 anos. Espancamentos físicos tornaram-se uma ocorrência regular. Kiki e Polly batiam nela com as mãos ou com uma colher de pau. A Ayeisha era frequentemente punida com banhos frios. Ela também era obrigada a limpar o banheiro. A situação piorou durante as férias de verão de 2013, quando a Ayeisha ficava em casa o dia todo. Sem escola, sem professores e sem ninguém para verificar. O abuso passou despercebido. Certa noite de agosto, Kiki entrou no quarto de Ayeisha vestida com roupas escuras e uma máscara de terror, tentando assustá-la. A Ayeisha, aterrorizada, gritou por sua mãe. Polly entrou correndo, mas, em vez de ajudar, olhou em volta e disse à filha que não havia nada ali. Chamou-a de idiota e disse que ela estava imaginando coisas, embora Kiki claramente ainda estivesse no quarto. O impacto emocional foi enorme. Mais tarde, um vizinho contou à polícia que ouviu a Ayeisha soluçando e chorando durante a noite. Através das paredes, eles ouviram implorando à mãe que ela não queria ser má. Algumas semanas depois, ela foi morta. À medida que os detetives se aprofundavam na morte de Ayeisha Ali, um dos momentos mais estranhos aconteceu quando a própria Kiki ligou para a polícia. Ela ligou para perguntar como estava a investigação. Isso, é claro, levantou suspeitas imediatamente. Ela perguntou: "Vocês já encontraram o Jimmy?" Ela até se ofereceu para ajudar a polícia a localizá-lo, alegando que ele fazia parte de um clube de boxe em Montfort. Os policiais seguiram a pista, visitando todas as academias e clubes na região para ver se ele estava lá treinando, mas a busca não encontrou nada. Não havia nenhum Jimmy. Os detetives rapidamente chegaram a uma conclusão. Jimmy era uma invenção e eles suspeitavam que Kiki era responsável por isso. Eles olharam o perfil do Jimmy no Facebook e rastrearam a foto até a fonte. O homem na foto era real, mas Jimmy não. Era um homem que morava na Índia e não tinha qualquer ligação com Polly ou Kiki. Quando contatado, ele confirmou que não havia falado com nenhuma daquelas mulheres e que não tinha ideia de que sua identidade estava sendo usada. A polícia então se voltou para evidências digitais. Por meio do rastreamento de endereço de IP, confirmou que todas as mensagens de Jimmy foram enviadas do celular e do computador de Kiki. Kiki construiu um mundo falso online, completo com familiares, amigos e uma história de fundo emocionante. Tudo pensado para tornar seus personagens mais reais. Ela criou irmãs, primas e outros perfis falsos de Jimmy para reforçar a ilusão, todos interagindo com Polly. Os investigadores extraíram mais de 19 mil linhas de dados digitais dos dispositivos de Kiki e Polly. Isso incluía mais de 16 mil páginas de mensagens do Facebook, 1.500 gravações de áudio e cerca de 40 mil mensagens de texto. Kiki criou Jimmy para seduzir Polly, sabendo que Polly se identificava como heterossexual. Ela usou Jimmy para fabricar um relacionamento romântico, chegando a convencer Polly de que o espírito do Jimmy estava vivendo dentro do corpo de Kiki. Para controlar completamente os pensamentos e o comportamento de Polly, Kiki inventou outra figura, o Skyman, um suposto guia espiritual. Polly, profundamente espiritual e vulnerável, acreditava que Skyman era uma presença divina em sua vida. Se Polly não seguisse essas instruções, ela foi informada de que haveria consequências. A autoridade de Skyman era absoluta, e à medida que o domínio psicológico de Kiki sobre Polly se intensificava, os abusos contra a Ayeisha se intensificavam também. Algo muito triste que aconteceu nesse caso foi quando os detetives encontraram os diários de Ayeisha, e nele a pequena garotinha escrevia que não queria ser uma pessoa má,
ela apenas queria ser uma pessoa boa e que sua mãe a amasse de novo. Então era muito triste que na cabecinha dela, ela acreditava que era má, porque a mãe dizia isso para ela, mas na verdade ela era apenas uma vítima. Kiki odiava a Aisha e isso foi confirmado através de uma ligação com uma amiga, feita apenas um mês antes da morte da criança. Nessa ligação, Kiki descreveu a Aisha de forma assustadora como uma bruxa e ameaçou explicitamente afogá-la na banheira, repetindo essa ameaça impressionantes 20 vezes. Com milhares de mensagens de texto, gravações de áudio, dados do Facebook e horas de imagens de câmera de segurança, a polícia começou a juntar as peças do que eles acreditavam ter acontecido nas últimas 24 horas de vida de Aisha. Foi confirmado que Polly e Kiki estavam dentro da casa em 28 de agosto de 2013, dia da morte de Aisha. Mas mesmo com todas as evidências digitais, os investigadores não conseguiram determinar quem havia desferido o golpe fatal. Nenhuma das mulheres confessou e ambas se recusaram a assumir a responsabilidade. Os investigadores acreditam que Aisha foi submetida a um banho frio de punição naquele dia. Durante ou após o banho, ela foi agredida fisicamente. O patologista confirmou que Aisha morreu em consequência de um traumatismo craniano, provavelmente causado por um objeto flexível e contundente. Imagens de câmera de segurança mostraram Kiki saindo do apartamento por volta das 7 horas daquela noite, com outro filho de Polly, indo para a casa dos pais dela. Polly ficou no apartamento sozinha com o corpo de Aisha e não fez nada. No mesmo dia, Kiki também foi flagrada por câmeras de segurança comprando uma mangueira de chuveiro e retornando ao apartamento. A análise forense concluiu posteriormente que os ferimentos sofridos por Aisha poderiam ter sido causados por uma mangueira de chuveiro. A mangueira original estava desaparecida, levando os investigadores a acreditarem que ela havia quebrado durante o ataque ou que foi deliberadamente removida para esconder evidências. Quando os serviços de emergência foram chamados na tarde de 29 de agosto, Aisha já estava morta há horas. Com Polly já sob custódia em 1º de outubro de 2013, a polícia também prendeu e acusou Kiki do assassinato. Em janeiro de 2015, Polly e Kiki foram a julgamento. Ambas se declararam inocentes de todas as acusações. O júri tinha duas opções: condenação por homicídio ou homicídio culposo. As mulheres insistiram que eram inocentes e continuaram a alegar que Jimmy e Skyman eram pessoas reais. A acusação concentrou-se em provar que a morte de Aisha não foi um trágico acidente, mas sim o resultado de violência deliberada. Com base em evidências digitais, dados telefônicos e imagens de câmera de segurança, eles mostraram que ambas as mulheres estavam presentes no apartamento quando Aisha morreu, mas não conseguiram determinar qual das duas havia desferido o golpe fatal. À medida que o julgamento avançava, as duas mulheres começaram a se voltar uma contra a outra. Polly testemunhou, alegando que Kiki havia dado um banho frio em Aisha como punição por ela ter urinado na cama e que a viu com o pé no peito de Aisha. Segundo Polly, ela empurrou Kiki para longe, mas depois voltou ao computador para continuar procurando emprego, deixando a filha sozinha para trás. Kiki se recusou a prestar depoimento, alegando que estava na casa dos pais no momento da morte de Aisha. Ela também disse que não tinha nenhuma responsabilidade, colocando a culpa em Polly. Uma avaliação psicológica diagnosticou Kiki com transtorno de personalidade narcisista. O tribunal também ouviu como Polly, sob influência de Kiki, deliberadamente manteve Afzar longe de Aisha, até mesmo usando ordens judiciais para impedi-lo de ver a própria filha. Por fim, Kiki emitiu uma declaração por meio de seu advogado, finalmente admitindo que Jimmy nunca existiu e que ela nunca teve câncer, embora agora alegasse que Polly a havia encorajado a mentir sobre a doença. O júri deliberou por 31 horas. Ambas as mulheres foram consideradas culpadas de homicídio culposo. Em sua sentença, o juiz Moss afirmou que estava claro que Aisha havia morrido em consequências de uma agressão, provavelmente enquanto estava sendo castigada no banho. Ele concluiu que Kiki tinha a maior parte da responsabilidade, tanto por criar a dinâmica violenta na casa, quanto por criar toda a manipulação que levou à morte de Aisha. Polly Choudhury foi condenada a 13 anos de prisão. Kiki Mulder
que o tribunal reconheceu como a principal manipuladora e possivelmente aquela que ordenou ou infligiu o ferimento fatal, recebeu 18 anos. Do lado de fora do tribunal, o pai de Ayeisha, Hafizar Ali, falou por meio do seu advogado: "Isso destruiu completamente minha vida, de agora até a minha morte." Hafizar descreveu seu tempo no tribunal como uma forma de reviver a vida de Ayeisha, de sentir a dor que sua filha havia sofrido. Sua presença não era por vingança, era por honrar a garotinha que ele amava e que havia perdido. E ele deixou uma coisa clara: ele nunca perdoaria Polly ou Kiki pelo que elas fizeram. Apenas 3 meses depois, ambas as mulheres apelaram. Em novembro de 2015, o Tribunal de Apelações reduziu ambas as sentenças. Os juízes consideraram a sentença de 18 anos de Kiki excessiva e a reduziram para 15. A sentença de Polly também foi reduzida, de 13 para apenas 10 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que é algo inacreditável mesmo tudo o que aconteceu, toda a manipulação que a Kiki fazia com a Polly. Então é realmente um caso terrível. A Polly tinha tudo, apesar de ter uma adolescência difícil. Depois que ela conheceu o Hafizar, tudo tinha melhorado, mas ela acabou ali acreditando em tudo o que a Kiki falava e a gente viu o que aconteceu. Ela recebeu a pena de 10 anos, então é nesse ano de 2025. Provavelmente ela será solta em algum momento, a gente não tem informações sobre isso, mas qualquer nova informação sobre esse caso eu conto para vocês aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.